A santa paz de Deus, irmãos. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor mais uma vez. Nós estamos aqui nesse canal Tudo Se Fez Novo, amém? Para que possamos aqui, juntamente com os irmãos que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo, meditarmos na luz da palavra. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui pela misericórdia e a graça do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Jackson, né? Acredito eu, como evangelista, não como mérito, mas nem com honra, nem com mérito, porque nós não temos merecimento de nada, é apenas a misericórdia do Senhor, porque Ele nos constituiu para nós presidirmos no Senhor, né? Não podemos fazer nada sem que do alto seja revelada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio do seu bom Espírito, amém? E nós estamos aqui, irmão, minha irmã, quero agradecer desde já também os irmãos e as irmãs que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo, a qual desde o início nasceu do coração de Deus para os nossos corações. Apenas nós estamos aqui nutrindo, né, nos alimentando e colocando em prática, que é o mais importante, né? A santa palavra de Deus, amém? Eu sei que eu tenho parado por um momento, irmão, mas aqui nós estamos outra vez pela misericórdia do Senhor. E os seus irmãos podem estar acompanhando no canal YouTube, Jackson Tonópolis, /YouTube, lá. O irmão pode estar meditando, porque a palavra do Senhor, ela renova cada dia, amém? E nós vamos aqui, nesse momento maravilhoso que o Senhor tem nos concedido, e nós estamos aqui meditando as cartas do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicense, 2 Tessalonicense, amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E para lembrar bem, irmão, nós vamos gostaria que todos os irmãos já estivessem com as escrituras sagradas em suas mãos, né? Manejando bem a palavra do Senhor, para nós lermos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 12, diversos preceitos, amém? Conselhos que o apóstolo Paulo nos ensina. Nós vamos estar meditando aqui. Glórias a Deus, gostaria que todos já tivessem sendo aí meditando, amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero também, antes de nós entrarmos nessa passagem, irmão, nós estamos aqui. Os irmãos podem estar acompanhando desde o princípio o nascimento da igreja em Tessalônica, a qual lá em Atos capítulo 17 nós estávamos meditando, irmão, Paulo e Silas, né? Meditando, fazendo com que a igreja de Tessalônica fosse crescer ali em toda a Grécia, ali em toda a Macedônia, em toda a região da Macedônia e da Caia ali, irmão. E ali nós podemos notar que é muito difícil, né, irmão? Aquela região ali, porque ali aquela região são pessoas idólatras, completamente idólatras, são gregos ali, irmão, e é muito difícil ali. Então nós vimos, irmão, de como a igreja de Tessalônica recebeu a palavra, era muito, muito maravilhoso, irmão. E ali nós vimos desde o início que o apóstolo Paulo ele estava lá explicando, anunciando Jesus Cristo, né? A morte e ressurreição de Jesus, né? É muito maravilhoso. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Na segunda viagem missionária, ali o apóstolo Paulo estava fundando ali na igreja, na cidade, apenas 3 semanas ali, com aproximadamente 200 mil habitantes que nós vimos ali, né, irmão? E de como que o apóstolo Paulo ele havia ali feito ali uma obra maravilhosa e grande avivamento, maravilhas ali aconteceu, porque no período de 3 semanas, irmão, diz que havia muitos ali, nós vemos
homens e mulheres distintas, importantes de classe nobre, se converteram ao Senhor, irmão, ao cristianismo, se chegaram ao Senhor Jesus, irmão, e nós podemos ver ali grandes maravilhas. E depois nós vimos aqui, com o decorrer das cartas, que como eles receberam a palavra com alegria, né, irmão? Com muita alegria, muita alegria ali. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vimos também que ali como eles receberam, irmão, tão maravilhoso ali. E depois nós podemos ver ali muitas coisas nós vimos ali, né, a resposta, a crítica também de muitos ali. Aí ele exortou, consolou, admoestou ali, né, eles da igreja de Tessalônica. Então, irmão, é muito importante ali nós ali meditarmos ali as escrituras sagradas, irmão. Então nós agradecemos aqui. Então vamos aqui entrar, vamos lendo aqui, né? Vamos agora meditarmos a palavra de Deus, capítulo 5, versículo 12, irmão. Falando um pouco mais também de como que a igreja ali de Tessalonicenses, nós começamos em Tessalonicenses, né? Vimos lá de como eles receberam, né, a palavra de Deus, que chegou não somente por palavra, mas sobretudo no poder do Espírito Santo, pela convicção, né? Assim como sabeis ter sido o nosso conhecimento entre vós por amor de vós. Amém? E de tal maneira que eles tornaram modelo de todas as igrejas, né, que estavam na Macedônia, na Caia, até de Jerusalém, o apóstolo Paulo fala, né? Porque eles foram imitadores da igreja de Jerusalém, irmão, né, que estavam em Jerusalém, tornasse um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Caia. Olha que porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não na Macedônia na Caia, mas também em toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, e tal ponto não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha que maravilhoso, irmão, que eles receberam a palavra de Deus. Ali houve um grande avivamento ali, irmão. Aí o apóstolo Paulo ensina, né, a exortação à santidade, de como que eles deviam proceder, né, com relação à santidade, irmão. A vinda do Senhor, ele fala sobre a vinda do Senhor, né, glórias a Deus. E os irmãos podem estar acompanhando, glórias ali naquilo que já foi falado, mencionado, amém? Então nós vamos aqui meditarmos aqui o capítulo 5, versículo 12, amém? Agora aqui fala: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao trem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Versículo 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis
na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Depois ele dá a saudação final. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor, que essa epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então nós podemos ver, irmão, agora no final aqui nós falamos muito, irmão. Agora nós vamos falar aqui sobre um pouco do como cultivar um relacionamento saudável, irmão. Saudáveis na igreja, irmão. Como se trata, glórias a Deus, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus, a volta iminente do Senhor, irmão. Nós temos que ter esse relacionamento, irmão. Manter esse relacionamento saudáveis um com o outro, principalmente na igreja, irmão. Começando dentro do nosso lar. Mas um exemplo maravilhoso é a igreja, a qual nós estamos ali em uma família. Então, uma das figuras predileta do apóstolo Paulo para a igreja é a figura da família, irmão. Amém? Até se nós notarmos, pois ele chama a igreja de irmãos. A maioria de todas as cartas do apóstolo Paulo, se não me engano, tem 60 vezes que ele chama de irmão. Só na igreja de Tessalônica, parece, se não me engano, 27 vezes, 27 vezes, o apóstolo Paulo chama os irmãos, chama a igreja de irmãos, irmão. Então, ele entende que a igreja é uma família, é uma grande família. E certamente não há família saudável sem relacionamentos saudáveis. Glórias a Deus. Irmão, certamente depois que o apóstolo Paulo depois do apóstolo Paulo falar da volta iminente de Cristo que nós vimos, isto é, da esperança, a vida futura, e depois de falar da volta de Jesus e de como nós devemos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Nós falamos tudo isso, irmão. Lembra? Desde o início nós falamos. Glórias a Deus. E se nós observarmos aqui nesses textos do 12 ao 22, o apóstolo Paulo agora descreve as características de uma pessoa que está vivendo o quê? A luz da palavra. Está vivendo a luz da palavra da volta iminente de Jesus Cristo, irmão. Está vivendo a luz da palavra e da volta também iminente de Cristo Jesus. Porque nós estamos ansiosos para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus, irmão. Estamos esperançosos, glórias de um dia nós encontrarmos com Ele. Se nós formos fiéis, formos firmes e fiéis até o fim da nossa jornada, do nosso trabalho, receberemos a coroa da vida eterna e estaremos reinando nos ares com o Senhor Jesus. Amém? Falamos muito sobre isso, irmão. Então, o versículo 12, se nós observarmos, agora vos rogo, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem no Senhor e vos admoestam. Então, contém a ideia do que? Esse versículo, acateis, a palavra acateis, a ideia de apreciar o verdadeiro valor de uma pessoa ou mais pessoas, irmão. Principalmente os que trabalham entre vós, o apóstolo Paulo está falando, principalmente os que vos presidem no Senhor, irmão. E vos admoestam, ou seja, a autoridade, vamos dizer assim, dos líderes, para que possam entender, irmão. Quando eu estou falando de líder, se entende daquele que foi ali, que foi designado para a obra do Senhor, aquele que está presidindo no Senhor, os líderes, né? Aqueles que estão, que é de uma grande importância, que estão para cuidar da igreja, irmão, que estão com uma obra, ter zelo da igreja, proteger a igreja, cuidar do rebanho, irmão. Então, quando se trata de líderes, são aqueles que são chamados, irmão, para a obra do Senhor. Então, observe, os irmãos são toda a comunidade de cristão em Tessalônica. Eles devem então honrar as suas autoridades, ou seja, quando se trata de líder, mais uma vez estou falando dos pastores, dos anciãos,
dos cooperadores, né? Daquele que o Senhor tem constituído para presidir a obra do Senhor, irmão, que então nós precisamos que honrar e viver em paz um com os outros. Os líderes, vamos dizer assim, que é mais fácil, os líderes da congregação, eles têm várias responsabilidades para com o povo, irmão. Amém? A fim de assegurar o que? O crescimento do espiritual dos cristãos e manter a ordem na igreja, irmão. Olha que maravilhoso. Por isso que o apóstolo Paulo começa agora nessas cartas, irmão. No início dessa carta, quer dizer, no final das cartas do primeiro Tessalonicense, ele começa a falar. Então observe que aqueles que são escolhidos para a obra de Deus é tão importante, é tão sério, irmão, que o que preside, ou seja, aqueles que estão na liderança da igreja, isto é, os que presidem no Senhor e vos admoestam, podem levar o rebanho a glorificar a Cristo, a crescer, a ter uma maturidade, um crescimento espiritual, como também pode destruir a igreja, como pode também destruir a eficiência do povo de Deus. Olha que maravilhoso, irmão. Então, quando nós somos constituídos para uma obra do Senhor, não é porque nós queremos, irmão, não é porque nós temos mérito, nós vamos falar sobre isso, e não é porque nós somos mais importante do que o outro. Nós vamos falar isso porque quando nós presidimos o Senhor, nós presidimos não no irmão e nem acima da igreja, nós presidimos entre os irmãos. Então, é muito importante nós entendermos isso, irmão. Glórias a Deus, todos aqueles que o Senhor tem constituído para a obra do Senhor, irmão. Louvado seja o nome santo. E nós podemos entender, ter uma observação sobre isso, irmão, que nem todas as divisões e dificuldades que a igreja muitas vezes enfrenta hoje são causadas por falsos mestres que se infiltram nela ou por membros contenciosos da igreja. Ou seja, que querem criar conflitos dentro da igreja. Muitas vezes não, irmão. Às vezes é o que, irmão? O problema está no que preside. O problema está muitas vezes no que lidera, na liderança, podemos entender assim, irmão. E talvez não esteja seguindo as orientações do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Por isso que as buscas de dons é necessário constantemente, irmão, entre os irmãos. Talvez não estão tendo a orientação dada pelo Espírito Santo de Deus de como lidar com o rebanho, pastorear a igreja, irmão. Ou seja, presidir e admoestar acerca do modo de conduzir o povo de Deus, irmão. Isso é muito importante, nós temos que observar muito isso, porque afinal de contas é Ele que está nos orientando da parte do Senhor para cada um de nós, principalmente aqueles neófitos na fé, principalmente aqueles que estão começando a compreender o propósito, começando a compreender a palavra de Deus, irmão. Amém? A essência da palavra de Deus. Então é muito importante. Vamos lá em 1 Pedro capítulo 5, 2 e 3. Vamos ver o que fala. Falam assim. O dever de ministério de quem preside, irmão. Olha que importante. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho, irmão. Assim como a igreja de Tessalônica, no início que o apóstolo Paulo fundou a igreja, né, os irmãos, eles deram muito exemplo. Qual foi um grande exemplo? Foram o testemunho, o exemplo de o apóstolo Paulo, vocês foram meus imitadores, imitaram a igreja que está em Jerusalém, foram exemplo, foram modelo do vosso testemunho. Olha que maravilhoso, irmão. Então,
Aparentemente, os tessalonicenses não tinham percebido totalmente o valor de seus líderes, dos que presidem. Por isso que o apóstolo Paulo aqui no início, então, ele dá esses preceitos, irmão. Amém? Eles não deram, talvez não reconheceram os trabalhos dos líderes entre vós, que presidem sobre vós, entre vós, uma vez que todos os que estavam na igreja tessalonicenses eram novos convertidos. Talvez alguns tinham dificuldades para conhecer a liderança de outros ali, né? Talvez, pode ser. Mas, portanto, Paulo ensina aos tessalonicenses a submissão em vez de individualismo e rejeição à autoridade, irmão. Olha que maravilhoso. Em Efésios capítulo 5, versículo 21 fala: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, irmão. Entre os que presidem, mas toda a tua igreja, no todo, irmão. Olha que maravilhoso. E se nós olharmos aqui em 1 Pedro, não fugindo aqui de Tessalonicenses, fala sujeitai-vos. Ele fala, sujeitai-vos. A palavra grega usada para sujeitar-vos não indica nesse contexto que o indivíduo está sob o controle absoluto de outra pessoa, mas que ele se coloca voluntariamente sob a autoridade de outra pessoa, irmão. Então esse é o conceito de submissão, do contexto da palavra e princípios de Deus. Paulo está falando de uma submissão mútua, um relacionamento entre os irmãos. Ou seja, eles apontam a expressão sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, irmão. Olha que maravilhoso. De acordo com a visão desse versículo, é geral, para todos. O exemplo de marido e esposa dentro dos nossos lares, pais e filhos, senhor e servo, sujeitem-se uns aos outros de maneiras diferentes no amor e no temor de Deus. Lembra que no início o apóstolo Paulo ele trata a igreja como uma grande família? Então, começando assim, o esposo e a esposa, irmão, os pais e filhos, senhor e servos, sujeitai-vos uns aos outros no amor e no temor, irmão. Sujeitando-vos tomar o lugar divinamente ordenado em um relacionamento, irmão. Divinamente ordenado em um relacionamento. Amém? Então, a submissão nunca pode ser exigida por um ser humano de outro. Ela somente pode ser dada na base da confiança, isto é, crendo na palavra de Deus e estando disposto a aprender e crescer em relacionamento. Amém? Então isso procede do temor e o amor que está em nosso coração, irmão. Amém? Essa visão de sujeição mútua, espontânea, submissão que o apóstolo Paulo está ensinando, não reflete adequadamente o significado de sujeição no grego, irmão. No termo grego usado para a sujeição tem origem militares, irmão, enfatizando a posição de quem está sob a autoridade de outro. A palavra no grego, no sentido militar. A posição de quem está sob a autoridade de outro. Agora, divinamente falando, ou seja, nas escrituras, esta palavra não implica uma sujeição forçada. Pelo contrário, é uma sujeição voluntária à autoridade apropriada, irmão. Amém? Não é como aquele soldado que está sob a autoridade de um oficial. Ele tem que executar o trabalho. Ele foi posto ali para executar o trabalho. Ele foi ordenado, ele foi mandado. Ele não está ali muitas vezes porque ele quer, porque ele deseja executar esse trabalho. Mas ele tem que executar esse trabalho, porque senão ele pode ser disciplinado, ele pode ser preso. Então ele está sob pressão, podemos dizer assim. Agora, com relação ao trabalho, com relação divinamente falando, no temor ou no amor, é diferente, irmão. E que ninguém pode ser forçado. Né? Agora, como nós falamos, ninguém pode ser, não está sujeito a uma outra pessoa, né? Assim, mas ele está voluntariamente no amor e no temor, irmão. Assim é a obra do Senhor. E que essa mesma palavra é usada para descrever a sujeição voluntária de cristão às autoridades governamentais também. 1 Pedro 2,13 fala: a sujeição de pessoas mais novas à sabedoria dos anciãos que presidem sobre elas. Amém? Que presidem sobre elas.
1 Pedro capítulo 2, versículo 13 fala: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviada por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Irmão. Então aqui está. Pedro praticamente ordena aos cristãos que submetem também às autoridades humanas, constituídas aqui na terra. Ela não fala de submissão como uma escolha ou uma convicção pessoal. Ele deixa bem claro que isso é uma obrigação de todo cristão agora, se tomar conhecimento disso. Todo cristão, como cidadão. Agora observe uma coisa. A toda ordenança humana. Isso indica que a submissão dos cristãos não deve ser exercida somente em relação às autoridades civis, mas também a todo tipo de governo que eles encontrarem. Por amor do Senhor. Por amor do Senhor. Glórias a Deus. Por amor do Senhor, irmão. Porque Deus tem constituído as autoridades humanas sobre essa terra. E como nós, cidadãos, temos que também obedecê-la no amor do Senhor. Não devemos submeter-se por força ou por coação, mas de bom grado e com alegria, para que Deus seja o que? Glorificado, irmão. Olha que importante. Pois jamais devemos ter uma atitude de rebeldia. Amém? Está bem explicado. Assim, moralmente, são as autoridades espirituais, meu irmão, minha irmã. Amém? Então nós temos que entender esse princípio aqui agora. Temos que ser coagido, pressionado. Alguma coisa está errada, irmão. Mas no amor do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Vão anotando aí. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outro assim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então, aqui Paulo não está só se referindo que os mais novos não devem desrespeitar os velhos, mas também a autoridade dos líderes, não somente dentro dos nossos lares, mas a autoridade dos líderes da igreja. Então nós temos que começar dentro dos nossos lares, pai com filho, filho com pai, com mãe, esposa, irmãos, e depois com outras pessoas e também com os líderes, os anciões, que passam sabedoria para cada um de nós, que nos instruem, irmão, que é importante. Os líderes da autoridade da igreja. Então, o pronto para ouvir e tardio para falar. Então, Paulo, portanto, enfatiza que a autoridade dos líderes vinha do Senhor, irmão. Então, Paulo admoesta os cristãos a reconhecer os líderes da igreja e submeter-se, irmão, submeter-se a eles. Olha que maravilhoso, nós temos que submeter-se a eles, amém? Pois os tessalonicenses deveriam reconhecê-lo e deveriam tê-los na mais alta estima por causa do trabalho importante que estavam fazendo, irmão. Ao mesmo tempo, os cristãos deveriam trabalhar junto a fim de manter a paz. Então observe que Paulo vai tratar nesta carta de alguns aspectos práticos de como a igreja deveria viver como família, irmão, até a volta de Jesus. Né? Primeiro aspecto, a relação dos crentes com a liderança da igreja. Nós estamos falando. A relação dos crentes entre si. A relação dos crentes com Deus e a relação da liderança com os crentes, irmão. Então, é muito importante. O primeiro ponto, a relação dos crentes com a liderança da igreja. Nós observamos o versículo 12 e 13 que nós estamos falando. Observe duas atitudes fundamentais que Paulo destaca nesses dois versos. A primeira atitude é que os crentes devem acatar com apreço, isto é, acatar com consideração, com respeito, né, com estima, com carinho, com importância, com mérito os que presidem, ou seja, os líderes espirituais da igreja. Portanto, Paulo se dirige à igreja chamando os crentes de irmão, pois ele entende que a igreja é uma grande família. Então Paulo faz um apelo para eles em vez de dar uma ordem, irmão. Olha que diferente. Em vez de dar uma ordem, ele faz um apelo, amém? Observe que aqui está um princípio. Porque o líder sábio, aquele que preside, não troveja as suas ordens. É diferente.
Ou seja, ele não grita as suas ordens. Ele apenas suplica com doçura e mansidão. Paulo se dirige àqueles irmãos fazendo um apelo e não dando uma ordem. E você percebe que a razão pela qual os crentes devem acatar com apreço os líderes espirituais é por causa do trabalho que eles realizam. Pois o foco não é a pessoa do líder, o que preside. Olha que importante, não é a posição do líder, podemos dizer assim. Pois o trabalho do líder não é questão de prestígio pessoal, ou de simpatia pessoal, ou de agrado, mas de ser acatado, respeitado. É o trabalho que ele realiza por intermédio de Deus. E dessa forma ele deve ser acatado, respeitado, considerado, honrado na sua posição e exercício que ele realiza, irmão. Amém? Que ele realiza. Amém? Então, observe que Paulo vai chamar esses líderes de trabalhadores e superintendentes também, e de admoestadores. Paulo não está falando de três grupos distintos de pessoas. Ele está falando de um grupo só de líderes que trabalham, que presidem e que admoestam. Portanto, eles trabalham na união e não sendo um mais importante que o outro, irmão. Amém? Este é o fundamento. Há três aspectos que o Paulo está mencionando. Que são trabalhos do líder. Primeiro, a liderança é posto de trabalho e não uma plataforma de privilégios. É muito importante entender sobre isso, sobre ministério, sobre os que presidem, sobre liderança. Observe que esse entendimento bíblico sobre liderança não é uma posição de destaque, não é um pedestal de glória, não é uma posição de honra, de mando, de governo, de autoridade, no sentido de apenas exercer uma autoridade, de exercer um domínio, mas basicamente o entendimento de liderança na Bíblia é alguém que foi escolhido e que está a serviço de Deus, irmão. É bem diferente. Amém? Nós estamos terminando aqui, depois nós vamos falar um pouco mais. Então, no reino de Deus é o contrário, a nossa expectativa. No reino de Deus é contrário à nossa expectativa. Maior é o que serve. Então, o que preside, o líder, não é aquele que se acha importante, muito importante, e que tem muitas pessoas ao seu serviço. O líder é aquele que é humilde, simples e que se dispõe a servir muitas pessoas. Esse é o entendimento na luz da palavra, irmão. Esse é o entendimento bíblico. Amém? E a palavra que Paulo vai usar para trabalhar, versículo 12, os que trabalham, é uma palavra grega muito importante. É o trabalho tanto braçal, físico, quanto trabalho de mente. Mas esta palavra é sempre usada na língua grega para trabalho exaustivo, para um trabalho que exige todas as suas energias, todas as suas forças, todo o seu vigor. É aquele trabalho que deixa você exausto, esgotado física e mentalmente, irmão. Amém? Então observe essa relação de liderança com os líderes, irmão. Então essa relação de liderança com os líderes, né, é muito importante, porque uma é o líder liderar e trabalhar com alegria. Outra coisa é o líder trabalhar gemendo. Irmão. Então nós vimos aqui. Observe que a liderança cristã na igreja, o que cansa, o que dói, entristece, não é propriamente o trabalho, mas são as circunstâncias das situações que drenam as forças, que roubam as energias, que tiram o entusiasmo, e daí o resultado final é desanimados, preguiçosos, fracos, parados, até mesmo desviados. Então isso é importante. Amém? Pois sabeis também que, posteriormente, em Hebreus capítulo 12, versículo 17 fala, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitada, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado, irmão. Amém? Ou seja, versículo 14, segui a paz com todos e santificação.
sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então nós precisamos de santificação, principalmente aqueles que presidem, né, irmão? Que presidem, irmão. Amém? Em conflito com o mundo, devemos procurar a paz e a santificação. Nós do ministério, líderes, né, que presidem, ou mesmo a igreja, não só para ele, ou mesmo a igreja devem velar pelos outros, com cuidado zeloso para que ninguém deixe a fé. Porque o mundo lá fora nos sufoca, quer tirar a paz, pois quer nos separar de Deus. Raiz de amargura é um afastamento deliberado de Deus, como por exemplo pela desobediência de Israel no deserto. Né? Tal pecado contamina toda a comunidade cristã.